Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 9 de março, estamos na primeira semana do tempo da Quaresma e vamos refletir na palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje um texto bem duro, direto de Jesus. Na verdade, ele diz para toda a multidão, creio que isso é muito importante. Quando a gente for rezar, estudar a Sagrada Escritura, é sempre importante termos essa sensibilidade para quem Jesus fala, para quem Jesus está direcionando essa palavra. E essa palavra de hoje diz o evangelista que ele fala para toda a multidão. E olha a primeira afirmação de Jesus. Ele chama aquela geração de uma geração má. Ou seja, ele percebe a resistência, ele percebe a dureza do coração, ele percebe que aquela geração está ali para ouvir, estão seguindo, mas tem outros objetivos. E é sempre bom nós, quando olharmos, vermos evangelhos, nós não ficarmos somente nas superfícies, nas coisas que aparecem, mas entender o sentido, as realidades mais profundas que o evangelho apresenta para nós. Talvez aquela geração, e também como a geração de hoje, sempre fica muito na expectativa de grandes feitos. E de fato, Jesus realizou muitos exorcismos, curas, milagres. E nós vemos isso nos dias atuais também. As pessoas, às vezes, reduzem a fé a esses grandes feitos. Mas quando Jesus fala que não dará nenhum sinal, por quê? Esses sinais prodigiosos, eles têm um objetivo. Não é um espetáculo. Jesus, ele manifesta esses sinais porque quer fazer deles um meio para o qual muitos possam aderir à fé, possam abraçar uma vida de fato de comunhão com Deus. E por isso que Jesus traz o exemplo de Jonas, no seu livro, no Antigo Testamento, que é um livro curto, talvez de uma boa leitura. Jonas, ele é enviado para uma cidade de Nínive, para quê? Não para fazer milagres, mas para anunciar que aquela cidade precisa se converter. Senão, Deus a eliminará. E o povo acolhe a pregação e adere a uma vida de conversão, a uma vida de se voltar para Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, o tempo da Quaresma é esse tempo de profundidade. É esse tempo que sim, podemos louvar e bendizer a Deus pelos seus grandes feitos, mas irmos além, darmos passos de profundidade e aderirmos Ele na nossa vida, aderirmos Ele em todas as realidades da nossa existência. Que eu e você possamos ser dóceis a Deus, aos seus direcionamentos, à vivência dos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, na nossa comunidade, na nossa família, sempre colocando o Senhor no centro da nossa existência. E que sim, mesmo quando não houver milagres, mesmo quando muitas das vezes os tempos
forem difíceis, nós possamos permanecer com Deus. Porque o mistério pascal não teve milagre, mas foi ali que se manifestou a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.